Vamos dar continuidade ao assunto diabetes. Eu sou Luciana, nutricionista, e eu vou começar falando um pouquinho sobre a prevenção, que a gente acaba que a prevenção vai também dar dicas de como tratar, né? Acaba que uma coisa ajuda na outra. Uma coisa que a gente precisa saber sobre a diabetes é que ela tem um componente genético, sim, mas hoje, principalmente a diabetes tipo 2, né, que é aquela que você não precisa da insulina, ela tem o componente ambiental, se é que a gente pode chamar assim, né? O que seria esse componente ambiental? Alimentação, atividade física e a parte também da cabeça, de todo esse conjunto. Hoje em dia, a gente sabe que pesa muito mais para o desenvolvimento da diabetes do que a própria genética. Tá? A gente pode dizer que seria 20% genética e 80% seria o restante. E aí, quando a gente fala de ambiente, primeiro a gente fala sobre alimentação, né? E sobre atitudes saudáveis, né? Eu gosto de usar esse termo. Então, controle de peso. Isso é uma excelente dica, não só para tratar a diabetes, mas uma das causas, dos fatores de risco é a obesidade. A obesidade hoje é o principal fator de risco para o desenvolvimento da diabetes. Então, manter um controle de peso, né, próximo do ideal é uma excelente atitude que todo mundo pode ter. E, principalmente, a obesidade abdominal. O acúmulo de obesidade abdominal é um altíssimo fator de risco para o desenvolvimento da diabetes. E aí a gente puxa o gancho para atividade física. Então, assim, eu gosto muito de dizer, quando a gente fala de atividade física, né, a gente pensa em, eu tenho que ir para a academia, eu tenho que pagar uma academia. Sim, é uma alternativa. Mas eu digo que, para começar, qualquer coisa que te tire do nada já é válido. Então, assim, se hoje você está totalmente sedentário, porque o sedentarismo é um fator de risco, qualquer coisa que te tire do sedentarismo já é alguma coisa. Porque a atividade física, ela pode ser, você pode gostar de fazer atividade física, então vai ser muito bom. Mas se você não gosta, criar um hábito vai te ajudar. E, às vezes, para criar hábito, a gente precisa ir devagar. Então, não pense, eu não vou conseguir, eu não tenho tempo. Qualquer coisa que você comece já vai te ajudar. Até que, qual seria o ideal? Pelo menos 30 minutos de atividade por dia, e pelo menos 4 a 5 vezes por semana. Tá? Esse seria o ideal, vamos dizer assim, pelo menos. Mas qualquer coisa que tire a gente do nada já está valendo, né? Uma outra coisa muito importante é uma alimentação equilibrada, saudável, né? Então, assim, o consumo de produtos integrais, boas fontes, né? Então, as fibras no geral, a gente consumir isso é muito importante para a gente ajudar nesse controle e na próprio emagrecimento também, né? Hoje, muito mais do que a gente fala para um diabético de quantidade de carboidrato, a gente pensa na qualidade do carboidrato. Então, hoje, no tratamento do diabetes, a gente se preocupa muito com a qualidade, o tipo de carboidrato que esse paciente tem que consumir. Então, assim, evitar as guloseimas, os açúcares, né, os produtos refinados. Então, aquela frase assim, descascar mais e desembrulhar menos, vale. Aquela alimentação mais natural, com menos aditivos, com menos gordura. A gordura é muito ruim também para o diabético, tanto quanto o excesso de carboidratos ruins, de açúcares simples. A gordura é muito ruim também, tá? Outro fator de risco e outra coisa importante da gente controlar é o estresse. Sim, o estresse tem mecanismos que ajudam nesse aumento, vamos dizer assim, no surgimento ou até na dificuldade do controle do diabetes e do próprio controle de peso. Então, assim, como controlar o estresse, eu acho que isso é uma outra pauta, né? Mas a gente tem em mente, pelo menos, um momento do seu dia, introduzir alguma coisa de prazer no seu dia. Sei que cada vez mais a gente está trabalhando e correndo muito atrás, é muito difícil, mas, assim,
controlar o estresse. E, às vezes, controlar o estresse é tentar colocar alguma coisa prazerosa no seu dia. É muito importante. A mente tem que estar bem para o nosso corpo estar bem também. O sono. Então, assim, uma higiene do sono, uma boa rotina de sono. Dormir bem. Já tem estudos mostrando que a insônia, ao longo de um tempo, ela está muito relacionada com o ganho de peso. Tá? E ganho de peso, obesidade, fator de risco para o diabetes. Então, é uma coisa ligada à outra. Então, dormir bem. Então, assim, algumas práticas como só ir deitar quando a gente estiver realmente com sono, né? Manter o quarto realmente o mais escuro possível, não ter televisão ligada, evitar os aparelhos celular, computador, o quarto sempre para temperatura um pouquinho mais frio é melhor. Se for preciso, fazer alguma coisa relaxante para te ajudar a dormir melhor, seja qual for a sua prática, meditar, ler um livro, tomar um banho quente, fazer uma massagem, enfim. Então, dormir é muito importante, né? E mais do que tudo isso, é fazer um acompanhamento, né? Então, assim, se você já teve alguma glicemia alterada, enfim, algum exame aonde te mostrou um início aí, né, de um diabetes se instalando, essas medidas são importantes e fazer o acompanhamento. Isso é muito importante. Mais uma vez, se você controlar o peso, tentar manter sua mente saudável, se alimentar de maneira equilibrada, vamos dizer que já é 80% de sucesso nisso. Então, eram essas dicas que eu queria deixar para vocês. Cuidado também com os alimentos. Não esqueçam que a gente fica muito pensando no doce, né? Mas não esqueçam que os produtos industrializados têm açúcar em excesso. E muitas vezes tem gordura também, mesmo às vezes o próprio sal, o próprio alimento salgado, tem carboidrato, sim, em excesso, os carboidratos refinados, que são muito ruins nesse controle, e procurar um acompanhamento. Então, dependendo da situação, é necessário, sim, procurar um especialista, um endócrino, né, que eu acho que é o médico mais indicado, ou, enfim, um nutricionista para fazer o acompanhamento alimentar, e, muitas vezes, um terapeuta, um psicólogo. A equipe multidisciplinar, muitas vezes, é importante nesse tratamento. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Obrigada. Estamos aqui com a doutora Jordana Narrar, que está sendo um prazer recebê-la aqui no estúdio para falar sobre diabetes, né? Ela é endocrinologista e revelou para a gente como é que é para você identificar a doença que você tem, que tipo de profissional que você tem que procurar, inclusive as crianças, como é que é detectado e tal. Agora, tivemos uma pequena introdução sobre a alimentação, como que é fundamental a mudança de hábito. Né? E como é difícil, né, doutora? Muito difícil. É muito mais fácil a gente pedir uma pizza ou um hambúrguer do que pedir uma salada, né? E o conhecimento, como é importante. Por exemplo, eu não sabia que a batata doce tinha o índice glicêmico menor do que a batata inglesa. Como é que pode, né? Exatamente. São alimentos assim que a gente acredita ser muito parecidos, mas que no organismo fazem uma diferença muito grande. E o nome batata doce, a gente acha que... E essa questão mesmo da batata, ela é a única vilã dos legumes? Na verdade, não existe um vilão. Vamos supor, um paciente, ele adora batata, ele não pode viver sem batata. A inglesa? Ele pode comer batata, mas ele não pode comer o arroz junto com a batata. Ele não pode comer o macarrão junto com a batata. Então, pesa muito como é o prato do paciente. Sim. Então, se ele faz muita questão de um tipo de alimento, ele pode comer, mas ele tem que diminuir ou tirar o restante, que são similares. Não existe a necessidade dele comer a batata com arroz e a cenoura. Ele come só a batata, só o purê de batata. Ele faz uma mistura, né? É tudo. É arroz, feijão, macarrão, farofa, né? E a batata. E, meu Deus do céu, né? O que tem aí, né? Como você não vai ter só carboidrato, né? Exatamente. E no caso, a batata ela pode ser substituída, então, pelo aipim, né?
Pode ser pelo inhame, pela própria batata baroa ou a batata doce. Existem várias substituições que a gente consiga fazer. Por isso que é muito importante o endocrinologista andar sempre em conjunto com a nutricionista, que ela consegue dar esse apoio melhor para o paciente e consegue fazer listas de substituições muito grandes, Sim. né? Inclusive, aqui no programa, nós estaremos conversando com uma nutricionista, que vai estar dando umas dicas. Umas dicas. Mas a gente só está sempre introduzindo, Sim. só para as pessoas saberem exatamente o que realmente elas têm que fazer. No caso, a gordura, por exemplo, você come um bife daquele bem suculento, com aquela camadinha de gordura, ela vai se transformar em açúcar, não é isso? Tudo se transforma em açúcar. O problema todo é esse. Mas assim, a gordura, de maneira geral, além de se transformar, ela vira gordura no corpo, né? Tudo que a gente come de excesso de caloria se transforma em gordura. Sim. E a gordura volta a bater naquele outro requisito, volta a ter a resistência à insulina. Então, mesmo o diabético tipo 1, aquele da criança, ele pode ter também resistência à insulina, pela própria alimentação. Então, isso eu queria também saber. Todos os casos de diabetes têm essa resistência à insulina? A maioria, sim. A maioria, mas não quer dizer do diabetes que seja tipo regra. 2, sim. Do tipo 1, sim. se a pessoa tiver um sobrepeso, não se alimentar adequadamente, não fizer atividade física, também tem essa resistência à insulina. Sim, entendi. Mas o tipo 2 todos têm. E então a pessoa fez o exame, certificou lá o diagnóstico dela. Puxa vida, sou portadora de diabetes. Ela vai para o resto da vida? Dependendo do grau. Se for um diagnóstico precoce e ela realmente conseguir perder peso e mudar o estilo de vida, ela pode não ter diabetes mais. Mas se for um caso já avançado, com um açúcar muito alto, com a hemoglobina glicada muito elevada, ela é diabética para o resto da vida. Sim. Aí, como é que está a questão de tratamento hoje em dia? Como é que é feito? Melhorou muito. Graças a Deus, assim, a medicina por esse lado evoluiu bastante. Que antes era uma sentença de morte também quem tinha diabetes. Hoje em dia não, né? Assim, a maioria dos pacientes, quando descobrem que tem diabetes, o medo é: eu vou ter que usar insulina? Então, eles ficam muito assustados da parte de não querer usar insulina, de não querer tomar uma espetadinha todo dia, de ficar furando o dedo. Então, assim, é muito difícil. Mas hoje a gente tem uma gama de medicações maravilhosas, assim, no mercado, que conseguem proteger até contra infarto, contra AVC, melhorar a função do rim. Então, existem remédios hoje que, além de melhorar a saúde, melhora muito a qualidade de vida do doente. Então, quando a gente entra com insulina, realmente o caso já está bem avançado, está muito mal controlado e a única solução passa a ser a insulina. Mas antes da gente chegar à insulina, é um percurso muito grande que a gente tem pela frente. Então, o paciente, quando chega a perder um membro, por exemplo, do corpo, é porque já está sem controle? Está sem controle há muitos anos. Muitos anos. Não é eu diagnostiquei o meu diabetes hoje que amanhã eu já vou ter alguma complicação. Não, são anos de complicação, assim, anos de diabetes para você desenvolver uma complicação grave. Então, assim, é um paciente que a maioria que a gente vê que usa insulina, ele não aceitou o diagnóstico. Como ele não está sentindo nada, ele não toma o remédio, ele não procura o médico, ele não faz um exame. Então, quando a gente liga o alerta, ele já está com o membro amputado, já está fazendo hemodiálise, já perdeu uma visão. Então, assim, são casos, a gente vê muito, mas comparado com a população que tem diabetes, são poucas. Temos aí o SUS, que tem todo o atendimento, né, à população, remédios gratuitos. Sim, né? existem. Você vai na farmácia e apresenta lá sua identidade, comprovação, e recebe esse medicamento de graça. Recebe. Tem as medições, né? Eles conseguem pegar, né, pela Secretaria de Saúde, é só dar entrada, consegue pegar o glicosômetro, que é aquele aparelhinho que a gente mede. Eles disponibilizam também as tiras para fazer o controle, a seringa, a insulina, a agulha, eles ganham tudo. Né? Então está bem mais acessível. Bem mais acessível. E assim, a gente tem que lembrar que daqui a uns anos a gente também vai ter a insulina inalatória, que vai facilitar a vida de muita gente. Ela ainda está em estudo. Inalatória? Inalatória. Uau. Via nasal. Então não vai ter essa parte invasiva de agulha. Vai ter que tomar uma picadinha por dia. Vai ter que ter. Uma sim. Mas ficar tomando almoço, janta, café, essa não vai precisar, vai ser via inalatória. Então, assim, já vai melhorar muito a qualidade de vida dos nossos pacientes. Que ótimo, viu? Ótimas notícias, né? Já está trazendo pra gente aqui.
E a gente realmente quer alertar esse público, principalmente o masculino, né? Estamos falando sobre saúde do homem também, em Novembro Azul. E a gente realmente quer enfatizar isso, porque hoje eu fui numa palestra que eu estava falando isso. Olha, gente, está tudo aí disponível para a gente. Só que o Sistema Único de Saúde não vai bater na tua porta aqui. Você está com diabetes, deixa eu ver aqui se você está com diabetes. Você tem que também dar o seu passo. Apesar que nós temos até alguns programas que as pessoas vão nas casas, saber, né, investigar e tal. Isso, sim. Da saúde da família, né? Pelos postos de saúde, sim, né? Existe alguma... Tem uns que visitam as casas. Isso, mas aí você precisa ser cadastrado no posto de saúde perto da sua casa. Mas você tem que fazer alguma coisa. Existem programas, né? Existe o Hiperdia, que é um programa com palestras no próprio posto sobre hipertensão e diabetes, que os pacientes portadores dessas doenças, eles participam dessas palestras, eles aprendem a mexer com a insulina, a tomar a medicação. Então, hoje, assim, realmente está muito fácil a gente conseguir tratar, né? É porque o público idoso, sempre a gente viu o público idoso com diabetes, mas por quê? Porque lá na juventude não teve essa oportunidade, não teve conhecimento que a gente tem hoje, né? A informação. A gente está aqui, ó, passando conteúdo para todos, né? Falando em idoso, também é muito importante a gente falar que o controle do idoso é muito diferente do paciente jovem. Sim. Porque aí na faixa etária deles, acima de 70, de 80 anos, a mortalidade aumenta pelo contrário do diabetes, é pela hipoglicemia. Eles conseguem passar mal com açúcar baixo e ficam melhor com açúcar mais elevado. Então, o paciente nosso idoso, vovozinho frágil, que precisa de cuidados, a gente não precisa ficar tão apavorado com açúcar. Então, ele consegue manter um açúcar mais alto, porque se a gente for muito agressivo no tratamento... Eles querem cortar o açúcar deles, né? Eles passam mal. Eles fazem hipoglicemia, aumenta o risco de queda, aumenta o risco de fratura. Então, assim, vovozinho, tá tomando remedinho, a gente vê que tá ficando um pouquinho controlado, tá ótimo. A gente não precisa fazer medidas muito drásticas para o controle deles. Sim, bom falar. É bem diferente. Então, assim, pode deixar de vez em quando comer um bolinho, né? Não tem problema. Assim, de vez em quando. Todo dia não, mas de vez em quando eles podem. Eles podem abusar um pouquinho. É porque precisam para poder manter a energia também, né? O metabolismo em ordem. Esse assunto do metabolismo daria um programa inteiro, né? Porque tem tantas doenças que são ligadas a isso, né? E até o pessoal que quer emagrecer, né? Que a gente também fala de bem-estar aqui. Eu fui uma vez numa nutricionista, ela me pediu fazer exame de sangue. Eu falei, o que tem uma coisa a ver com a outra? Aí ela falou, não, porque eu preciso saber de algumas coisas. Aí ela passou o exame e ela ali, você tem resistência insulínica, não sei o que. Aí essa a razão da pessoa também não conseguir emagrecer. Né? É uma bola de neve. O sobrepeso leva à resistência à insulina, e resistência à insulina dificulta a perda de peso. Então, por isso que a gente precisa de toda uma equipe multidisciplinar para conseguir quebrar essa barreira. Muitas vezes a gente não consegue só assim, por isso entram as medicações, para tentar diminuir o valor da insulina para esse paciente começar a perder peso. Só para dar o primeiro passo. Depois a gente consegue tirar as medicações e ele fica só com as mudanças de estilo de vida. Boa notícia. Né? Vou procurar a doutora, hein? Te espero. Então, gente, você vê, né? A gente está aqui falando sobre diabetes e falamos sobre falamos sobre a infância, sobre a vida adulta e sobre o idoso. E sobre emagrecimento. Engloba todas as áreas. É impressionante a ligação, né? Sim. E no caso você falou do idoso, a gente até quer alertar. Se você também se tratar, ter uma vida, né? Ao longo da sua vida, você fazer a sua parte, comer ele direitinho, não exagerar, não beber, não fumar, e ter bons hábitos de exercícios básicos, você evita isso na terceira idade, né? Mas pode vir a acontecer, a começar na terceira idade? Pode também começar na terceira idade. Ele pode abrir um quadro depois de 70 anos de um diabetes. Outras situações. Por outras situações. Remédio. Às vezes é um excesso de medicação, às vezes passou por um estresse muito grande, uma internação prolongada, fez uso daquela polifarmácia que a gente chama, que chega com uma receita frente e verso, de diversas medicações. Vai em um médico, passa um remédio, vai em outro, passa outro, e não existe uma pessoa para interligar todas as medicações do paciente. Então, eles podem sim iniciar um quadro de diabetes na terceira idade. E aí tem que ter cautela também com a alimentação também.
ela comeu errado a vida inteira, como é que ela vai mudar? Não vai mudar. A maioria me fala assim, o senhor tem que parar de beber, tem que parar. Minha filha é a única felicidade da minha vida. Você vai falar o quê? A vida inteira. É uma vida inteira bebendo. Tudo bem, então vamos tentar diminuir por outro lado, né? O senhor também tem que me ajudar para eu poder te ajudar. E é verdade que se você tomar vamos dizer, um vinho, uma vez por dia, ele também faz essa prevenção também da diabetes? Isso é mito? É mito. Ah, tá. É mito. É uma desculpa, né? É uma desculpa para beber aquela tacinha de vinho todos os dias. Ah, sim, porque eu estava estudando a nossa pauta aqui, aí estava dizendo que eles estão em estudo sobre a incidência do álcool em pequena escala. Então, isso aí já é uma vontade do pessoal liberar, já, né? Ainda mais se for o vinho suave, né? Que só tem açúcar. A uva, né? Pura uva. Uva com açúcar, se ainda for seco. Você tem que parar de tomar suco de uva. Eu falei, meu Deus, mas logo o suco de uva que eu amo. Ela sim, porque tem alto índice glicêmico. Alto índice. E tem algum alimento... Bem, você consumia o que a gente estava vendo até no vídeo, é o arroz integral, né? Massas integrais, né? Evitar a farinha branca, né? Evitar de maneira geral a farinha branca. Porque ela se transforma diretamente em açúcar, né? Sim. Rápido, né? Não que os integrais também não se transformem, Sim. mas se transformam de uma maneira mais lentificada. Então, você fica saciado por mais tempo, evita aquela... Tô com fome. Você consegue ficar por um período maior sem sentir fome. Porque hoje em dia as pessoas elas não comem porque estão com fome, né? Come porque está feliz, come porque está triste, come porque está entediado, come para comemorar. Então, assim, a comida, a gente mudou um pouquinho o perfil do que é a alimentação pra gente. É só prazer. É só prazer. E para criança é muito mais difícil, porque vai numa festinha hoje, vai numa outra festinha amanhã. E como é que você vai proibir essa criança de comer o que tem na festa? Então, para os pequenininhos é muito difícil a gente conseguir proibir, porque assim, a alimentação ela gira muito em torno da vida social. Né? Ninguém te chama para caminhar, as pessoas te chamam, né? Te chamam para sair, para um barzinho, ir num restaurante. Ninguém fala, vamos sair para comer salada. Não, né? A vida social da gente gira em torno de comida e bebida. Então, assim, para os pequenos que usam insulina, existe como a gente ensinar para a mãe, para o pai, até para eles, uma maneira deles comerem e usarem a insulina para corrigir o que eles estão comendo. Porque a gente tem que puxar eles para a gente. Né? São crianças, não conseguem entender que tem uma doença grave, não conseguem entender o que isso vai causar no futuro, só sabem que são diferentes dos outros coleguinhas. Então, desde pequenininho, se a gente conseguir ensinar que existe uma maneira que eles possam comer um pouquinho de cada coisa, usando a insulina, eles crescem de uma maneira muito mais saudável, evitando todas essas complicações que a gente tem medo. Muito bom, gente. Foi bem esclarecedor. Muito obrigada. De nada. Em nome do Saúde e Vida, aqui da Diário TV. E você pode falar suas considerações finais, você pode olhar para o público ali que está te vendo, e dar uns conselhos de médica. Então, o diabetes hoje ele não é considerado um bicho de 7 cabeças. Existe tratamento, a cura não para todos, mas para alguns existem. Para os homens, principalmente, evitar ter o medo de procurar ajuda, não é sinal de fraqueza, não é sinal de que vai encontrar um problema, é só para a gente evitar e que tenha uma vida mais saudável, uma vida plena. E assim, sempre procurar o equilíbrio entre atividade física, alimentação. Nada é proibitivo, não adianta a gente querer proibir de comer alguma coisa ou de fazer alguma coisa, porque isso não funciona. Nenhuma dieta altamente restritiva a longo prazo funciona. Então, a gente tem que ter realmente a mudança do estilo de vida e levar uma vida saudável sempre. Não só por um momento, por uma semana, um mês, 2 meses. Então, focar sempre nisso, o que eu quero para o meu futuro, né? Então, o diabetes hoje é muito fácil da gente lidar. Existem drogas maravilhosas no mercado que protegem até contra o infarto, né? A gente não consegue ver muita relação entre o diabetes e infarto e AVC, mas elas conseguem fazer essa proteção. E é procurar o seu médico e
Fazer o tratamento adequado. E viver o que tiver que viver, exatamente, né? Que a vida é bela. Né? Viver de maneira feliz também, né? Com Sem muitas privações. Com qualidade de vida total. Exatamente, para a gente evitar as complicações. A gente agradece demais a tua presença. Obrigada. Tá? A tua disponibilidade, a gente sabe quanto que é difícil, né? Poder vocês arrumarem um tempinho na agenda. Nós agradecemos e só temos a lucrar, né, com essa presença aqui. Então, Saúde e Vida é uma parceria de Portas Abertas e a Diário TV. Visite nossas redes sociais. Obrigado, agradeço de coração meus parceiros, que também possibilitam de eu estar aqui. E até a próxima, se Deus quiser. O homem não chora e não tem medo de nada. Porra, já ouvi isso quantas vezes. Claro que tem medo, eu sou homem e a minha coragem é saber admitir que eu tenho esse medo. Eu me cuido, faço atividade física, qualquer alteração da urina, sangue na urina, eu corro para o médico. Não tenho vergonha nenhuma de admitir isso, porque eu quero ter saúde por muito tempo para cuidar da minha mulher, do meu filho. Aliás, esse é o homem que eu proponho para mim. Quer mais que isso, velho? Bora lá!